Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo no qual onde nós estamos fazendo uma série sobre as mulheres da Bíblia. E fique à vontade, né, com a simplicidade do nosso coração, do nosso entendimento. Nós estamos em busca de descobrir o que as mulheres da Bíblia têm para nós mulheres nos dias de hoje de ensinamento, né? Umas que aparecem bastante na Bíblia e outras que aparecem tão pouco, infelizmente, né? Mas se elas estão lá na Bíblia, é porque o Senhor tem algo a mostrar para nós. Sabe por quê? Elas eram mulheres como nós. Mulheres como nós. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre uma mulher muito interessante, uma mulher que foi muito relevante na Bíblia, né, na história do povo de Deus. Ela tem seu certo protagonismo, junto com certeza ao seu esposo, e nós vamos falar de Sarai, né, que mais pra frente o Senhor mudou o nome dela para Sara, que é mais conhecida por todos. A história de Sara inicia lá em Gênesis 12, quando Deus fala com Abraão, dá uma ordem a eles, que eles saíssem da terra, da parentela deles, né, saíssem do seio da família para uma terra que o Senhor havia preparado para eles, para um lugar onde o próprio Deus havia preparado para eles. E desde lá o Senhor já diz o quanto Abraão seria abençoado, ele seria próspero, ele seria conhecido entre as nações, ele seria um homem de relevância, né? E com certeza junto lá estava Sarai, né? Que quando Deus faz uma aliança, faz uma promessa ao esposo, com certeza a família toda tem essa bênção, né? Ou até mesmo em algumas histórias tem finais que não são bons, né? E no caso de Sarai, o esposo dela, Abraão, tinha uma promessa de que seriam prósperos, que junto ao esposo ela teria também que ir para a terra onde Deus tinha preparado para ela. Então saíram eles da onde eles estavam e junto a ele foi o seu sobrinho Ló, que também tem uma história interessante junto à sua esposa, que mais nos próximos vídeos vocês verão. Aí lá no capítulo 12 mesmo fala quando eles saem e vão pro Egito, né? A Bíblia cita que havia fome naquela época, né? E há uma coisa muito interessante da estadia deles lá no Egito que eu não posso deixar passar, é que antes deles entrarem no Egito, Abraão falou para Sarai que para que os egípcios poupassem a sua vida, que ele dissesse que Sarai era irmã dele. E sim, na Bíblia fala que Sarai era meia irmã de Abraão. Naquela época era comum isso acontecer, né? Então Sarai era casada com Abraão, que era meio irmão dele. Terá era o pai dos dois, né? Só que eles tinham mães diferentes. A mãe da Sara não é citada na Bíblia, então nós não sabemos o nome dela. E então lá no Egito, Abraão falou assim: Sarai, para que poupem a minha vida, diga que você é minha irmã, porque eles vão. Aí fala o porquê. A beleza de Sara era tão grande. Na Bíblia diz que ela era muito formosa, né? E ao ponto de Abraão querer mentir, né? Que na verdade ele não estava mentindo, ele estava omitindo que era a esposa dele, né? Porque assim, os egípcios, eles, quando mais pra frente a gente vai fazendo a leitura, eles pegaram Sara para ser a mulher de Faraó, e por conta dele dizer que era irmão de Sarai, a vida dele foi poupada, né? Ele foi bem recebido naquela cidade. Porém, o Senhor, ele puniu a Faraó com grandes pragas,
porque ele casou, né? Ele tomou para si como mulher uma mulher casada, né? Então o Senhor puniu Faraó e toda a sua família. Faraó indagou Abraão: Abraão, como você por que você fez isso comigo? Eu tomei ela para mim porque eu pensei que ela era sua irmã. E só que aí Faraó falou assim: saiam daqui, porque sobreveio a eles, né, algo terrível, que a Bíblia diz aqui que eram pragas. Lembra quando eu disse que foram com eles o sobrinho dele, Ló? Então, eles se separaram em dado momento, né, da trajetória deles, porque estava tendo conflitos, né, não estava dando certo a situação deles, então eles se separaram. E aí, Deus revela para Abraão a cidade de Canaã, onde ele havia prometido a ele. Deus fala para o esposo de Sarai, Abraão, que ele teria um filho. E quando Deus promete, né, a gente sabe, ele cumpre. E o Senhor prometeu a Sarai que ele teria um filho, só que Abraão e Sarai já eram velhos. Eles, poxa, falou assim, não tenho como ter filhos, né? Já estamos com idade avançada. Por Sara saber que não podia gerar filhos, né? E isso demorou, depois da promessa do Senhor, demorou algum tempo. Ela, infelizmente, não acreditando na promessa do Senhor, ela deu a sua serva Agar, que era egípcia, para que Abraão se deitasse com ela, e assim a promessa de ter filhos, né, seria cumprida. Agar daria filhos a Abraão, né, e Sara ali estaria cuidando, né, dos filhos, né, de Agar, que Agar daria. E assim Abraão fez, ele coabitou, né, dormiu, teve relações com Agar, e Agar, ela engravidou. Porém, Agar, tendo engravidado, ela começou a fazer inveja para Sarai, né? Ela começou a desdenhar Sarai por ela ter gerado filhos e Sarai não. E Sarai foi lá falar com Abraão dessa situação e digamos que Abraão falou assim: resolva seus problemas, né? Na Bíblia fala que ele falou assim: a serva é tua, faz o que você quiser, né? Só que aí Sarai, ela humilhou Agar e, né, conversou lá com ela, brigou com ela, ao ponto de Agar fugir. E Agar também é uma mulher que nós vamos estudar aqui nessa nossa série. Então, nos próximos vídeos, fiquem atentos para vocês saberem a história de Agar, que também é uma das mulheres principais, né? É uma das mulheres relevantes na Bíblia que nós vamos aprender, né? E quando Agar fugiu, ela teve um particular com Deus e voltou. E ela teve um filho, e esse filho se chamava Ismael. Sara recebeu uma promessa. Ela recebeu a promessa de que seria mãe num período de 1 ano e o nome do seu filho seria Isaac. E ela se tornaria mãe de nações. Quando Sara recebeu essa promessa, o Senhor mudou o nome dela de Sarai para Sara. É muito interessante essa parte, né? Quando Deus mudou o nome dela, eu não vou me atentar a tantos detalhes, porém nós faremos um vídeo com um estudo mais profundo disso mais pra frente. E é interessante você dar uma pesquisada, você dar uma olhada, né, da simbologia, né, da importância, né, teórica e teológica da mudança de nome da Sara para Sarai. Assim também o Abraão, que o nome foi mudado também. Antes era Abrão e depois se tornou Abraão. Tá? É interessante ver, veja, né? Futuramente a gente prepara um estudo desse
Mas nós não vamos nos atentar a isso neste momento. E Sara teve duas revelações dessa que seria mãe. E na segunda vez, o Senhor apareceu com 2 anjos na casa de Abraão e falou sobre o fato que eles ainda teriam filhos. E na ocasião, Sara, ela riu, né? Ela riu com dúvida, riu com... Quando eu fiz a leitura, como se ela risse assim, dessa maneira. Tipo, um riso de dúvida com, tipo, isso não pode acontecer, né? Por conta da esterilidade. Ela não tinha fé que aquilo poderia acontecer. E o Senhor a repreendeu. Tem uma frase que ela foi repreendida assim. Havia alguma coisa difícil ao Senhor? Aí Sara quis, tipo, deu uma resposta como se ela não tivesse dando risada por conta da profecia, né? Ela quis dar uma voltinha ali na situação. Sara, ela tinha 90 anos de idade. E, meu Deus do céu, né? Na velhice dariam filhos. Como pode? É a promessa do Senhor. E naquele momento, quando ela foi repreendida, naquele momento onde ela recebeu aquela profecia, a Sara, ela deu lugar à fé. Ela não estava mais com aquele coração de que, eu sou velha, não vou poder, eu sou estéril, isso não vai acontecer. É uma brincadeirinha o que o Senhor está falando, isso não pode acontecer comigo. Desse lugar de dúvidas, desse lugar de incredulidade naquilo que Deus promete, ela começou a gerar fé, né? Ela começou a ter esperança mesmo em Deus e acreditar na promessa do Senhor. E depois daí nós vimos uma outra Sara, uma Sara que acreditava em Deus, uma Sara que viu a graça de Deus através do nascimento do filho dela, Isaac. E nasceu Isaac, né? Isaac, mais pra frente, e ao ler a Bíblia, você vê a história da promessa do Senhor, que ele não se cumpre pela metade, né? A promessa se cumpre por inteiro. No dia do desmame, né, de Isaac, Sara e Abraão fizeram uma festa, né, por conta daquilo, né, do desmame de Isaac. Porém, Sara brigou com Agar. Agar, que era a mãe do outro filho de Abraão, que era sua serva. Sara havia percebido que Ismael estava zombando de Isaac, né? E ela ficou muito nervosa, ficou muito furiosa com aquilo. E então ela expulsou Ismael e Agar. Com essa atitude, a Sara queria, né, que Ismael, né, o outro filho de Abraão, que Abraão já tinha o legitimado como filho, né, não tivesse as mesmas coisas que Isaac, seu filho, tinha, né. Então Ismael e Agar tiveram outro caminho e outra história. Sara tinha 127 anos de idade quando morreu. Ela foi sepultada em uma sepultura da família, né, em Hebron. Sara também é citada lá em Isaías 51, versículo 2, como a mulher que confiava em Deus e a mulher que deu à luz à nação israelita. E no Novo Testamento ela é citada também pelo apóstolo Paulo, por Pedro, né, com muitas referências interessantes que você pode ver lá no blog, que tá mais completinho. O que nós devemos imitar em Sara? Nós devemos imitar a Sara na sua questão de ter fé, mesmo em meio à desesperança. Nós temos que imitar a Sara também na questão de ser leal ao marido,
né, de estar caminhando junto com o marido. O que nós não devemos imitar a Sara? Nós não devemos tomar decisões sem antes consultar a Deus. O que também nós não devemos imitar a Sara é ter atitudes precipitadas, né? Antes nós temos que olhar, né? Temos que ter um olhar e sabedoria de Deus e paciência também, né? O que nós não devemos imitar a Sara é fingir uma coisa que nós não estamos sentindo, né? É tentar, nós não devemos tentar enganar a Deus. A vida de Sara, ela mostra algo muito interessante para mim e creio que para você também pode edificar muito a tua vida na questão que me pegou muito no fato dela ter tomado os pés pelas mãos. O Senhor, Ele promete para nós em muitas situações através da palavra, através das profecias, só que muitas vezes nós mulheres somos impetuosas. Nós queremos tomar o lugar de Deus. Incrível, né? Como isso nos outros vídeos, principalmente lá de Eva, a mulher vem tentando, né, mostrar bem forte essa característica, né, de ser dona da própria vida e esquecer que Deus, ele tem o controle de tudo e de todos. Sara, ela ouviu a promessa que Deus, ela viu a promessa que Deus fez ao esposo dela que ele teria filhos. E ela não acreditou. E ela quis dar uma mãozinha para Deus, dando a Agar para que Abraão tivesse filhos, né? Tivesse herdeiros, e assim a promessa do Senhor fosse cumprida. Só que uma coisa é, quando a promessa de Deus é para você, ela é para você. Muitas vezes nós tardamos as promessas do Senhor pela nossa desobediência e colocar os pés pelas mãos. E nós nos colocamos num lugar de incrédulos. Incrédulos são aqueles que não creem, né, que Deus existe. E eu convido a nós, através da vida de Sara, a termos um posicionamento diferente diante de Deus, que é como ela fez depois, né, que o Senhor falou com ela, dar lugar à paciência, dar lugar à fé, aonde havia desesperança. Sara, ela não tinha esperança porque ela era uma senhora já. E como uma senhora vai ter filhos? Mas como o Senhor disse a ela, para Deus não há nada impossível. E eu e você precisamos nos apropriar dessa palavra. Muitas vezes nós estamos estéreis, nós estamos passando por momentos onde nós não geramos, a nossa bênção ela não vem, a nossa promessa, aquilo que foi prometido lá atrás não vem. E a gente perde as forças, perde a esperança e para muitas também perde a fé e perde a paciência. Só que nós não podemos pensar e agir desta maneira. Nós precisamos colocar o nosso coração no Senhor. Nós precisamos colocar essa sensação no Senhor. Você lembra na passagem que Sara, o Senhor falou que ela iria ter filhos e ela deu aquela risada de que aquilo era uma mentira, de que ela não acreditava? E o Senhor falou com ela. Falou que ela teria filhos sim. Para Deus, alguma coisa impossível? E eu digo para você nesse vídeo, para Deus há alguma coisa impossível? O Senhor, Ele curou a Sara da esterilidade. E talvez você não seja estéril no quesito de ter filhos, mas de repente num relacionamento, você que namora não consegue ter um relacionamento saudável, você não consegue usufruir de um relacionamento que você vê o futuro para um casamento. Você, infelizmente, escolhe homens errados, pessoas erradas para estar ao seu lado e aquilo não te faz estar mais perto de Deus. Ou talvez você esteja pensando na sua vida do trabalho, né? Na sua vida profissional, você estuda e não consegue alcançar o seu objetivo. E o Senhor falou para você,
O Senhor que ia te colocar em lugares altos e você tá perdendo a esperança, metendo os pés pelas mãos e entrando em empregos que não é para entrar, trocando de empregos quando não é para se trocar, ou ficando no emprego que não é para você ficar e você não toma posse da promessa do Senhor. Ou talvez você está há tanto tempo gerando a salvação da tua família, né? E você orando ao Senhor pro seu filho ou sua filha, ou um parente seu próximo, seu esposo que ainda não crê no Senhor Jesus, e tá demorando demais. O Senhor falou que prometeu que eles iriam servir ao Senhor. Isso tá gerando em você desesperança. Talvez você esteja esperando a cura, né? O Senhor prometeu que iria entrar com cura, iria entrar com providência. Porém, você luta com essa doença há 1 ano, 2 anos, 3 anos, 50 anos e aí vai, né? Porém, independente se vai acontecer ou não, o importante é o que Deus disse a respeito de tudo isso. E no meu lugar de cristã, no meu lugar de mulher de Deus, no meu lugar de um homem que crê no Senhor, uma mulher que crê no Senhor, é ter paciência e fé que o Senhor, Ele honra com a palavra dele. Eu e você precisamos acreditar naquele que nós servimos. Nós precisamos acreditar no nosso Criador, né? Quando Ele fala, Ele cumpre. E a sua palavra está aí. Está mostrando isso. Sara, ela recebeu a graça do Senhor, ela teve Isaac. Né? A promessa se cumpriu, ela tinha 90 anos, ela tinha 90 anos. Se Deus prometeu que você vai ter filhos e você ainda tem 90 anos, olha aí, Sara, né? Se Deus prometeu, por que não? Nós precisamos acreditar que Deus é Deus, que Deus é poderoso, que Deus ele faz tudo. Toma posse daquilo que o Senhor tem para você, tá bom? E nós ficamos por aqui. Agradeço você por ter ouvido, né, tirado um tempinho para estar compartilhando conosco, né, desse momento com Deus. Se você foi edificado, se você quer acrescentar alguma coisa, se você, né, se Deus falou com você em algo, compartilha aí nos nossos comentários, curte esse vídeo para que outras pessoas também sejam alcançadas. Também compartilhe, né, essa mensagem para mulheres, pessoas que precisam ouvir do Senhor uma resposta, tá bom? Nós ficamos por aqui e até o nosso próximo vídeo. Beijo!